Boa noite. Iniciando mais um Poder e Política ao vivo. Recebendo hoje o juiz de direito, Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, que é o diretor do Fórum Eleitoral aqui do município. Nós vamos falar de eleições e outras coisas mais. Doutor Geraldo, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, agradeço o convite. Prazer é todo nosso. O senhor também, além de diretor lá do Fórum Eleitoral, o senhor é o juiz que está cuidando da chamada biometria, esse novo sistema. O senhor poderia falar para quem nos assiste o que vem a ser essa biometria, quem precisa fazer, em que prazo ela ocorre e por que está se fazendo isso? Então, iniciamos agora dia 3 de novembro e durará até o dia 31 de março o recadastramento biométrico, que é a revisão do eleitorado e, junto com a revisão do eleitorado, a coleta de dados biométricos para utilizar na próxima eleição. Então, nesse período, nós estamos recadastrando todos os eleitores da comarca de Foz do Iguaçu. A revisão, então, ela tem dupla finalidade. Saber quem realmente é o eleitor dessa comarca, né? Por isso a revisão. A revisão do eleitorado não é algo novo, acontece de tempos em tempos. A novidade é que, nessa revisão, nós estamos coletando os dados biométricos dos eleitores. O que consiste isso? Chegando lá, além da revisão eleitoral, a pessoa tem coletada no computador as suas impressões digitais, a sua foto, num padrão internacional, e esses dados ficam arquivados no banco de dados da Justiça Eleitoral. Bom, quem não fizer esse recadastramento terá o título cancelado no dia 1º de abril de 2016. E não fazendo a regularização até o dia 4 de maio, não poderá participar das eleições, não poderá exercer o seu direito de voto. E o que acontece com quem não vota? Tem alguma punição, alguma multa pecuniária? Quem não vota 3 eleições seguidas, além de não ter a certidão de quitação eleitoral, evidentemente, no dia que fizer a sua regularização, terá de pagar uma multa. Para cada eleição que não compareceu. Que não compareceu. Né? Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório, né, doutor? O voto é obrigatório, mais que obrigatório, é um direito que os nossos antepassados os nossos pais e avós lutaram muito e que hoje nós temos a honra de exercer, né, para poder escolher os nossos representantes. Lembrando que o Brasil é o quarto maior colégio eleitoral do planeta, né? Do planeta, sim. Nós somos a quarta maior democracia. Sim. É como o senhor falou, é interessante votar porque é um privilégio, né? Existem países que não se vota. Justamente, foi uma luta pela democracia durante muito tempo e hoje a gente pode exercer esse direito de uma forma confiável, com toda a liberdade. Então, é algo que mais que uma obrigação, é um direito a ser exercido, né? Só uma coisa que eu queria destacar sobre a biometria, que a pessoa que vai lá, o nosso eleitor da comarca de Foz do Iguaçu, comparecendo à Justiça Eleitoral, deverá levar, então, um documento oficial com foto, para comprovar, então, a sua filiação, nacionalidade brasileira, e brasileira ou portuguesa, enfim, né, que tem direitos de dupla igualdade, nacionalidade. Né? E o comprovante de residência, né, de no máximo 90 dias. Comprovar a residência. Então, levar o documento de identidade oficial, o documento oficial com foto e o comprovante de residência. O nome próprio dos pais, cônjuge ou filhos. Muito bem. Então, repetindo, vá lá, fica ali na Avenida Costa e Silva, um pouquinho antes da rodoviária, do lado esquerdo. Justamente, das 9 às 18. E nós temos notado que o senhor teve uma preocupação lá de colocar inúmeros guichês, com inúmeros atendentes, para não dizerem depois, mas eu cheguei lá, estava uma fila tremenda. E eu já fui lá verificar e realmente estava até folgado. Isso foi para evitar aqueles de última hora, doutor? A gente tem um período, parece muita coisa, até 31 de março do ano que vem, mas não é tanta coisa assim. São 80 e poucos dias úteis, né? Cada dia que vai passando, esse tempo vai ficando menor, né? O Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou para a gente 75 guichês
de atendimento, num sistema misto de agendamento pela internet, no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral e uma parte para as pessoas que não fizerem o agendamento no site do tribunal comparecerem ali. O que a gente tem verificado é que quem faz o agendamento pela internet demora menos tempo na fila para ser atendido. Certo. Então, quem faz o agendamento está sendo atendido mais rápido do que quem aparece lá. Evidentemente, tem alguns horários de pico. Sem dúvida. A gente está verificando que pela manhã tem muita gente, no meio da tarde tem muita gente. Geralmente, no final da tarde, tem menos pessoas. Né? Então, a nossa recomendação é fazer o quanto antes, fazer o agendamento, porque quem está agendando, chega lá, está sendo atendido de forma mais séria, mais rápida. Pois não. Né? Então, tem acontecido demoras lá no atendimento, porque às vezes o sistema cai, é um sistema que está interligado com Curitiba, às vezes dá uma falta de energia, enfim, a gente tem algumas situações que estão ocorrendo e tem sido resolvido no momento, né? Mas a intenção é que o eleitor seja atendido o mais rápido possível. Muito bem. Esse sistema que está fazendo aqui, na realidade é um recadastramento. Isso está previsto no Brasil todo, em alguns locais que... Existem locais que, por exemplo, aqueles rincões da Amazônia, por exemplo, dificílimo, né, doutor Geraldo? Ali se chega só de barco, as populações ribeirinhas, mas chega lá, a Justiça Eleitoral chega nesses rincões? A Justiça Eleitoral chega em todos os lugares do Brasil. Do Brasil? Todos os lugares do Brasil, né? Então, nós temos cerca de 15 mil juízes de direito aí no Brasil, espalhados pelo todos os estados, e esses juízes exercem também a função eleitoral. Sim. E vão até onde precisar para fazer o que tem que ser feito. A questão da biometria, ela além de dar mais segurança no dia da votação, faz a verificação biométrica. Ela é antifraude, né, doutor? Antifraude, evidentemente. Não tem como, né? Tem também, no futuro, conceder a possibilidade de um cadastro nacional, uma identidade nacional, já tendo esses dados, poder fazer isso aí. Um documento único. Um documento único. Sim. Foi a proposta do TSE, né, pelo presidente do TSE, o ministro Toffoli, de utilizar depois esse cadastro para esse objetivo também. Na medida que o tempo for passando, todas as demais comarcas também vão ter esse recadastramento biométrico. Pois não. Né? Então não tem ainda em todos os lugares, mas é algo que já começou há algum tempo e agora está chegando em Foz do Iguaçu. Muito chegando para ficar. Estamos evoluindo. Sim. Doutor Geraldo, vocês conhecem o número de eleitores que existe no município de Foz do Iguaçu? Quantos somos que votam? Então, Assim, na comarca de Foz do Iguaçu são 212. 212 mil? 202 a 210, uma coisa assim. O tribunal estima. Entre uma 200, estimativa. 210 agora, mil. em Foz do Iguaçu, porque a comarca de Foz do Iguaçu são os municípios de Foz do Iguaçu Vamos falar, e Santa Terezinha de Itaipu, então não é só Foz. Tratando de eleitor só do município de Foz do Iguaçu, teremos... a gente, antes de iniciar a revisão eleitoral, tínhamos cerca de 188, 189. Caiu. Com a revisão, a gente não sabe exatamente quantas pessoas vão comparecer no fórum eleitoral. Sim. Se não for feita nenhuma organização aí pela sociedade civil, para fazer campanhas, de alistamento, vai ficar nisso etc., aí. A tendência é até diminuir. Ah, é? Né? As outras revisões eleitorais foram realizadas tanto aqui em Foz do Iguaçu, na comarca de Foz do Iguaçu, quanto em outros lugares, têm demonstrado que historicamente existe uma redução no eleitorado quando é feita a revisão. Então, o objetivo da revisão não é diminuir o eleitorado, mas a experiência tem demonstrado que o eleitorado diminui. Ah, certo. A não ser que for feita campanhas para as pessoas transferirem o título para Foz do Iguaçu, gente que mora já, reside aqui há anos e que ainda vota, tem o título em outros lugares, por exemplo. Sim. Não transferiu as ainda. As pessoas de 16 anos, enfim. No ano que vem, por exemplo, Lucas, as pessoas completarem 16 anos até o dia 2 de outubro de 2016, né, ou seja, o dia da eleição, poderão, a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem,
fazer a sua primeira inscrição eleitoral. O muito voto bem. entre 16 anos e 18 é facultativo. Sei. Né? Mas aquele adolescente que queira participar das eleições e que complete os 16 anos até o dia 2 de outubro, pode já comparecer no dia 2 de janeiro. Que coisa boa. Ainda com 15 anos, pode comparecer para 2 de janeiro no fórum eleitoral, fazer a sua primeira inscrição. Muito bem. O título eleitoral, evidentemente, vai entrar em vigor na data do aniversário dele. Tá No certo. caso, se for dia 2 de outubro, já vai estar em vigor Muito e vai poder bem. votar. Né? Então, todas as pessoas podem fazer a sua inscrição. Então, é um pouco imprevisível assim dizer que vai chegar a esse número, vai ultrapassar ou vai diminuir. A gente só pode falar sobre uma tendência histórica. Muito bem. E lembrando que municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, acontece o chamado segundo turno. É isso, doutor, ainda? Sim. É dessa forma, né? Os municípios que tenham Mais de 200 mil, eleitores, caso de Cascavel. tem Segundo o turno. segundo turno. A Cascavel, a gente já não sabe mais se terá um segundo turno, né? Porque também lá está sendo feita Existe uma dúvida. a revisão biométrica em Cascavel. E o senhor diria que... Então, o eleitorado pode ser que também diminua em Cascavel. Por que que não sabemos ainda. Tá, é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Por que, quanto mais eleitores, precisa de um segundo turno? É por causa da complexidade da apuração? Ou é porque é uma coisa mais democrática? Não, porque a apuração é eletrônica, né? Por que, a então? ideia do segundo turno é dar mais legitimidade democrática para quem for eleito, né? Então, quando existe uma eleição de segundo turno, com 3 candidatos, por exemplo, você pode ter um candidato que vence com 32%, Uma diferença vamos dizer, muito pequena, dos votos. certo. E o outro tem... Muito pertinho 31, do outro. o outro Aham. aí fica mas ninguém Embolado. tem a maioria. Isso. Né? O segundo turno é justamente para criar essa maioria, para o candidato que vencer Muito bem. ter o apoio da população e ter mais legitimidade democrática. Mas é uma opção. Né? Então, no Brasil, optou-se por ter segundo turno nas cidades acima de 200 mil eleitores, com esse objetivo especificamente. Muito bem colocado. Estou conversando com o doutor Geraldo Dutra, o juiz que está coordenando esse recadastramento, coisa muito importante, para nós sabermos quem somos, quem vota, quem não vota no município. É um avanço, como disse o ministro Dias Toffoli um dia desse, deu uma entrevista, disse uma frase até forte que eu me permito repeti-la aqui. Ele abordou essa questão que o senhor falou há pouco, que num determinado momento o Brasil todo vai estar dessa forma. Ele falou que isso é um grande avanço em termos de 100 anos para frente. Né? E de fato é. Vamos para o comercial, voltamos na sequência. Voltamos aqui, a conversa, vamos terminar agora. Doutor, para finalizar essa questão do recadastramento, de quem deve votar, quem não deve votar, diga para nós efetivamente, estamos aqui muito próximo ao paraguaio, tem essa questão dos brasiguaios, afinal, quem deve ou não deve votar? O brasiguaio vota aqui em eleição de vereador? Esses dias teve um vereador, foi vereador de Foz, foi para uma rádio paraguaia e se perdeu lá, falou um monte de coisa, virou uma polêmica danada. O senhor é bem informado, deve ter tomado conhecimento daquilo. Ele falou lá o seguinte, não, se precisar de continha de luz, nós arrumamos título para todo mundo, não tem problema nenhum, tem a água, eu arrumo, enfim, foi aquilo. Aí aproveita o senhor para nos esclarecer, que história é essa? O cidadão, quem deve votar e quem não deve votar, doutor Geraldo, por favor. Bom, quem vota em Foz do Iguaçu são aquelas pessoas que residem aqui, têm um domicílio em Foz do Iguaçu, têm vínculos com a nossa cidade, né? Que sejam brasileiros, evidentemente, ou portugueses com o Estatuto da Igualdade. Então, essas pessoas podem votar aqui em todas as eleições, para eleições municipais e as eleições gerais, né? Os brasileiros que residam no exterior, que é o caso que a gente tem uma grande colônia brasileira no país vizinho, no Paraguai, devem se inscrever nos consulados mais próximos e ficam vinculados ao juiz eleitoral do Distrito Federal. Eles votam apenas para presidente da República. Muito bem. Então eles não têm que vir aqui em Foz para fazer título eleitoral. Não é necessário título eleitoral para ter cartão de saúde, nada disso.
não podem, a rigor, virem aqui para Foz do Iguaçu para fazer título eleitoral. Por isso que a gente está exigindo comprovante de residência. E esses dados são verificados para saber da veracidade daquela declaração. Muito bem. Tá? Então, a pessoa comparecer lá e dar uma declaração falsa pode responder, então, inclusive criminalmente. Né? Essa verificação Falsidade ideológica será feita. Sim. Tá? Queria só aproveitar mais essa oportunidade para lembrar, então, que o Fórum Eleitoral está aberto das 9 às 18 horas. O eleitor, para fazer o recadastramento, deve levar o documento oficial com foto e o comprovante de residência de no máximo 90 dias, em nome próprio, nome do cônjuge, dos pais ou filhos, quando os pais moram com os filhos. Muito bem. E se quiser facilitar, for uma pessoa esclarecida, pode agendar pela internet. Isso é a minoria, né? Porque o povão mesmo vai ter dificuldade com a internet. Quem puder agendar na internet vai ter um tempo de espera menor. Doutor Geraldo, sabemos aí que o fórum onde o senhor despacha ali na primeira vara civil, já há mais de 10 anos, né, senhor, vai passar por uma reforma, foi autorizado pelo presidente do TJ, doutor Paulo lá, né? Já autorizou, é fato? Já saiu o dinheiro? Parece que na semana que entrou, ele assinou o documento autorizando a reforma. Essa reforma. Vai ampliar, não é isso? Vai ter uma ampliação, uma melhoria, etc. e tal. Muito bem. Eu quero saber do senhor, agora o senhor é juiz, não é questão eleitoral, mas eu me permito perguntar. O senhor é muito preparado, estudioso. Tivemos hoje um dia diferente no país. Eu diria que um brasileiro hoje acordou, não sei se de alma lavada, mas quero crer, crendo mais nas nossas instituições. Porque, segundo se sabe, a Suprema Corte, ao qual o senhor se reporta, lá o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de um ministro, Teori Zavascki, autorizou que a Polícia Federal prendesse um senador da República no pleno exercício do cargo, uma coisa inédita na República. Nunca se tinha ocorrido isso antes. Senador com mandato foi preso. Corrupção. Estava atrapalhando, tumultuando o processo criminal em curso. Isso é uma coisa muito grave, a gente sabe. Tem um processo e as pessoas não podem se interferir no processo com o intuito de embaralhar. E acabou preso. Eu pergunto ao senhor, o Supremo, o Senado Federal, na pessoa do seu presidente, Renan Calheiros, que também está denunciado, mas enfim está sentado lá na cadeira. O Senado tem autoridade para revogar essa prisão do senador Delcídio do Amaral, doutor? Essa é uma pergunta que já me fizeram várias pessoas, eu falei, eu não tenho como responder. Como eu vou entrevistar um juiz, eu pergunto ao senhor se tem. Já bem, o STF, então, através do relator, e essa decisão já foi homologada, inclusive, pelos demais ministros da Corte, pela Câmara de Julgamento, determinou a prisão do senador em exercício porque ele entendeu que o crime era um crime permanente. Isso. Então ele estava em estado de flagrante. Perfeitamente. Né? E autorizou a prisão. Existe a previsão de que, uma vez preso em flagrante esse membro do Congresso, essa prisão em flagrante é comunicada para o Senado, né? Que irá decidir, então, sobre a manutenção ou não da prisão em flagrante. Então, o próprio Senado Federal vai decidir se mantém essa prisão ou não. Em outras palavras, o próprio Senado Federal tem poderes, o seu colegiado, para revogar a prisão, é isso? Não revogar, não homologar a prisão em flagrante, né? Não homologar a flagrância. Flagrante. Aí ele teria que ser solto. Isso é uma questão constitucional, né? A própria Constituição excepciona, né? Se não for homologado pelo Senado, o senador, ele continua preso. Não, se for homologado, ele sai. Se for homologado, ele continua preso. Exatamente. Mas então quer dizer que no popular, o Senado Federal tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa. Não tem? É uma garantia para evitar a perseguição de parlamentares. Sem dúvida, né? É a tal da imunidade. Que né? não é, evidentemente, o caso. Mas, enfim, é o que está previsto, né? E vai acontecer uma coisa ou outra nos próximos dias. Sim, vai acontecer. Vamos aguardar. Vou citar outro caso aqui para o senhor, porque quero
colher a sua opinião sobre esse fato que eu vou relatar. Um outro senador da República, o nome dele é Ivo Cassol, né? Ele se meteu lá em algumas coisas, condenado lá num processo. Foi condenado e, à medida que ia recorrendo, ia confirmando a condenação. Até que chegou no Supremo Tribunal Federal. E ele, nesse momento que chegou no Supremo, ele está com cargo de senador, exercendo o cargo. E a relatora, a ministra Carmen Lúcia, o último recurso dele, no caso, né, a ministra, ela julgou e não deu provimento. Pronto. Então encerrou a fase de recurso. Não tinha mais para onde ir. Então, nesse momento, ela deu o voto e passou para o presidente, o Lewandowski, o presidente da corte, para ele tomar a providência, porque não tem mais recurso. E o que ele fez? Tomou uma providência. Tirou da pauta do julgamento e colocou lá num determinado local e a vida continuou. E isso foi amplamente noticiado pela imprensa, eu falei, os grandes jornais falaram, e eu estou repetindo o caso aqui, porque é um fato marcante. E como é que o senhor vê uma coisa como essa? Porque acabou o recurso. Então tem que sair uma sentença, né? Ou é condenado ou não. Vai para a cadeia? Vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. Será que isso nos remete àquela tese de que o país ainda não está preparado para botar gente importante, rica na cadeia, doutor? Bom, eu acho que essa tese já foi demonstrada que não é... gente rica não vai para a cadeia, já está mais demonstrado que... Agora que a Lava Jato. Não é só com a Lava Jato, isso vem ocorrendo no Brasil há muitos anos. Talvez a imprensa agora tenha se interessado mais pelo assunto, mas se você começar a pesquisar, esse tipo de processo existe há muito tempo. Sim. Né? E a gente tem vários exemplos, não só no STF, que as pessoas focalizam mais no STF, mas em outras instâncias de condenações, né? Esse caso específico que o senhor comentou, eu não posso dizer, porque pelo que o senhor está relatando, nem transitou em julgado, né? Se ele retira de pauta, é porque haveria ainda o julgamento. Não, né? Não, doutor. Então, acabou o processo está em trâmite, enfim, desse tipo. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez. Sempre que eu o convido, o senhor gentilmente vem. Eu entendo que isso é interesse da comunidade, a prestação de serviço. A conversa foi boa, porque esclareceu alguns fatos, né? Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho lá, não só na Justiça Eleitoral, como também no Fórum. O senhor despacha na primeira vara civil, muito bem, há muitos anos. É um juiz exemplar. O senhor esteja à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o convite. Então, quero reiterar para toda a população, os nossos eleitores da comarca de Foz do Iguaçu, a necessidade de comparecerem lá no Fórum Eleitoral, fazerem esse recadastramento biométrico, para poderem participar das próximas eleições. A questão é a seguinte, até o dia 31 de março, nós teremos uma estrutura ampliada para atender os nossos eleitores. Depois de 31 de março, pelo menos a informação que eu recebi do Tribunal Regional Eleitoral, não haverá mais essa estrutura, a gente vai voltar com o atendimento normal, que são poucos guichês de atendimento. Então, se todo mundo deixar para depois do dia 31 de março, vai complicar. A gente só vai ter do dia 31 de março até o dia 4 de maio. E não vai existir capacidade de atendimento. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem a previsão de 188 mil eleitores, a gente não sabe efetivamente quantos vão comparecer, mas, enfim, muita gente vai ter que comparecer. Sem dúvida. Né? Então, o ideal é que compareça de uma vez, faça um agendamento lá no site do TRE para esperar menos. Quem não puder, compareça lá nesses horários de menos um pico menor ali, de menos pessoas sendo atendidas, para demorarem menos também, mas compareçam, para não terem o título cancelado no dia 1º de abril. Agradeço ao senhor por ter vindo e a você que nos assistiu, tenha uma boa noite e voltaremos na sexta-feira com Poder e Política.